Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa apresentaremos a segunda parte de uma entrevista feita pelo expositor espírita Orson Peter Carrara com o escritor tupaense Ricardo Orestes Forni sobre o tema Desafios Familiares. Esta entrevista ocorreu no Centro Espírita Nosso Lar, em Matão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, cesse em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me na dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho seja em mim, quando eu me sentir sozinho seja em mim, quando for meu fim seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim. Bendito seja o meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja o meu Rabi, irmão.
Vamos lá. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sob o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló dessa vida cumprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, me joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Pode ser? Será que não? É não. Sim, ó. Muito bom dia. Nós queremos cumprimentar a todos, dar as nossas saudações de bom dia, de boas-vindas para mais esse encontro matutino no domingo. E o nosso Maurício vai fazer a nossa prece de abertura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos
Oremos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Obrigado, Maurício. Muito bem, antes de iniciarmos, saudando também os nossos internautas conectados, um recado importante para os pais que trouxeram seus filhos. Como normalmente acontece aqui todo domingo, existem as aulas, as atividades para as crianças. Essas aulas, que ocorrem das 9 às 10 horas, durante o período da palestra, vai adquirir um novo formato a partir do dia 2 de abril. Então nós pedimos aos pais que trouxeram os filhos que após o encerramento da palestra, procurem os educadores, porque há necessidade de um cadastro novo, elaborado para esse novo formato que será aplicado. Muito bem, nós estamos recebendo hoje o Dr. Ricardo Orestes Forni, que é médico, é de Tupã, autor de dezenas de livros, são mais de 20 livros, está conosco, articulista muito conhecido, presente nas páginas da Revista Internacional de Espiritismo, aqui mesmo de Matão, e autor de muito talento, graças à sua facilidade de escrever e também à inspiração que traduz nos seus textos, romanceados, doutrinários e até de autoajuda. É uma honra receber aqui o Dr. Ricardo Orestes Forni, está acompanhado da esposa Débora, e nós teremos um formato diferente hoje, não será uma palestra, nós vamos entrevistá-lo. Essa entrevista iniciou-se ontem com vários assuntos, e hoje nós vamos dar continuidade. Parte 1, parte 2. As duas partes estarão disponíveis no YouTube para quem perdeu ontem e para quem quiser rever a de hoje, depois, posteriormente. Então nós convidamos o nosso querido amigo, Dr. Ricardo Orestes Forni, para a continuidade desse trabalho. Gostaria de alguma saudação inicial ao público, fique à vontade. Muito bom dia a todos os corações amigos aqui presentes. Eu ouvi hoje uma oração de abertura magnífica, através da música. Essa voz ainda, né? Pois é, voz. Maurício é o nosso talento aqui de Matão. Muito bom, muito bonito. E eu nunca pensei, Orso, que um dia eu pudesse entrar no nosso lar. Eu vou dizer em Tupã que eu já estive em nosso lar. Pois é. Se me perguntarem se eu vi André Luiz, eu vou dizer não, mas eu vi o Orson. Comparação. Muito obrigado pela sua presença. E nós, ontem à noite, tivemos oportunidade de abordar diferentes assuntos sobre a educação, a convivência, o exemplo, a autoridade moral dos pais, as dificuldades dos pais com os filhos, etc. E nós vamos continuar hoje, Dr. Ricardo Orestes Forni. O casamento dá início à formação familiar. Exato. Nós temos os casais novatos, que estão iniciando a vida conjugal, Sim. Com os ajustes todos, e temos os casais maduros, como é o nosso caso, com décadas de casados. O que o senhor diria para uns e para outros, os casados? Bom, primeiro eu diria que eu não posso incluir o Orson nos casais maduros, né? Ele ainda é jovem, mas eu sim. É preciso entender o mecanismo de funcionamento da aproximação dos seres, porque nós somos excelentes cobradores, mas somos difíceis pagadores. A providência divina, entendendo isso, muito mais do que nós, cria situações onde, no namoro e no noivado,
não existe ser humano com defeito. Pode reparar isso. O noivo é perfeito, a noiva é perfeita. E isso faz parte já de um planejamento de Deus, para que haja a aproximação necessária entre dois espíritos que têm uma tarefa a ser desenvolvida aqui no planeta Terra. Se já no início surgissem os desentendimentos, surgissem os não encaixes de um contra o outro, não se consumaria o casamento. Então, o noivado, o namoro são fases importantíssimas para que esses dois espíritos se aproximem. E é interessante, Orson, quando nós vemos os casais na fase do noivado, ou mesmo do namoro mais intenso, o moço deixa a moça ir à frente, abre a porta do carro, tem a gentileza, tem palavras de carinho, e a Débora sabe disso, ela vai ser testemunha. Faz poesia para ela, leva flores, e depois que se casam e surge o primeiro filho, o negócio já dá uma mudada. Vai ele lá na frente com a criança na mão e ela lá atrás com a outra criança na mão. Estou dizendo isso porque a fisiologia, o funcionamento do corpo feminino é totalmente diferente do funcionamento do corpo masculino, e isso implica na paz do casamento. O que eu estou querendo dizer? O homem é um micro-ondas. Ele aperta o botãozinho, liga, dispara. A mulher, no sentido sexual, ela é um fogão a lenha. Aqueles fogões antigos, que precisam colocar a lenha de manhã, começar a fogueira cedinho, assoprar, para que à tarde ela esteja com o fogo em condições de fazer o alimento. E isso é necessário entender, porque é uma causa muito grande de separação de casais. Ora, falar em sexo em doutrina espírita, meu Deus, que pecado! Por quê? O sexo foi criado por Deus. Os engenheiros do plano espiritual tiveram milênios de estudo para bolar como deve ser a fisiologia feminina, para se adaptar à fisiologia masculina e, com isso, gerar corpos que permitam que espíritos reencarnem. É através do sexo que nós participamos da obra da criação, permitindo a esses irmãos necessitados da reencarnação que possam ter à sua disposição um novo corpo físico. Portanto, sexo não é pecado. O pecado é aquilo que nós fazemos quando desvirtuamos a função divina, sublime do sexo. Então, entendendo esse funcionamento do corpo feminino, o homem vai preparar a esposa através do carinho, da atenção, das flores, das gentilezas, para que ela esteja disposta a um relacionamento sexual. E tem outro detalhe importante, viu, Orson? Vou explicar aqui, pode até dar a impressão que não se trata de doutrina espírita, mas como implica na estabilidade do lar, eu vou adentrar nesse campo também. Na propriamente dito ato sexual, é preciso que haja por parte do homem um tempo necessário para que a sua esposa atinja as condições de sentir prazer. Senão ela não vai sentir nada naquele relacionamento. E na medida em que a esposa não sente nada, ela vai sendo desestimulada a manter relacionamento sexual. Aí o homem, em toda a sua prepotência, diz assim: minha mulher é fria. Não, ela não é fria. Ela é mal compreendida no seu funcionamento e ela é mal conduzida neste funcionamento para que haja o prazer recíproco no ato sexual, importante no relacionamento, na estabilidade de um lar. Passando agora para o casal, já na fase do crepúsculo da existência, continuam as mesmas condições de gentileza,
de flores, de carinho, para que esta esposa agora, na ausência daqueles hormônios que ela dispunha quando moça, continue tendo prazer num relacionamento sexual que é necessário nessa troca de energia entre os casais. Sexo não é uma coisa física somente. Troca-se energias para que o casal continue estabilizado. E a falta deste relacionamento na idade mais avançada dá desculpa para o homem, que é um verdadeiro lobo feroz, procurar outras mulheres mais jovens, desintegrando aquilo que foi um lar que deveria ter sido de respeito, de companheirismo, de troca de auxílio recíproco e de mãos estendidas, recebendo os espíritos como filhos que a providência divina nos entregou nas mãos. O senhor aborda a questão da separação pelo desinteresse sexual até. Como é que ficamos diante da questão da menopausa para a mulher, a andropausa para o homem, na idade mais madura? Como ficam essas questões no casamento? Exatamente. Então, o casamento não pode se basear apenas nas condições físicas, que se deterioram com o tempo. Assim como a mulher vai tendo um declínio na sua função hormonal, o homem também vai tendo declínio na sua função hormonal, que ele camufla, né, com aquela atitude de machismo, de tentar continuar conquistando mesmo na idade mais idosa. E isto é importante para que se mantenha a integridade do lar. Entender que isto ocorre, mas que o casamento não é apenas o sexo. O sexo é um componente importante, mas o companheirismo, o apoio, a conversa amiga, a presença, o acompanhar da vida de um e de outro, completam todo o relacionamento de um casal e não apenas o ato sexual em si. O grande desafio familiar hoje está nos casos de suicídio entre jovens, depressão entre jovens, álcool, bebidas, vícios em geral, que abalam a estrutura familiar. Como é que nós ficamos diante da importância de viver a proposta espírita e esses desafios na idade juvenil, mas também pais que se envolvem com drogas, suicídio, depressão? Isso, a nossa existência, nós poderíamos comparar a um barco em alto mar. Tem épocas em que o mar está calmo e que a gente só tem o cuidado de manter a embarcação para que ela continue navegando. Mas tem ocasiões em que o mar se agita, que as ondas se elevam, que chegam mesmo a ameaçar a integridade dos que estão dentro da embarcação. E isso ocorre quando dentro de um lar ocorre o fenômeno da droga adição, ou seja, o consumo de drogas, sejam elas lícitas, como o álcool, infelizmente dito como droga lícita, ou drogas ilícitas, que cada vez mais campeiam entre os jovens, principalmente aqueles que não tiveram, durante a sua infância, a formação, a orientação que a evangelização infantil proporciona às nossas crianças. E é estranho, né, dizer como que uma criança pequena pode estar deprimida. Que entende ela da vida? Que problema tem uma criança pequena para estar deprimida? Se nós nos voltarmos para as explicações espíritas, nós vamos entender que a doença depressiva é diferente daqueles momentos de tristezas que temos na existência e que é praticamente normal. Por exemplo, eu bato o meu carro, eu vou ficar entristecido por algumas horas ou alguns dias, até que eu restaure o veículo e adquira a paz novamente. Eu não consigo fazer uma viagem dos meus sonhos, vou me frustrar, vou me entristecer, mas depois que eu reconquistar essas condições, eu retorno à normalidade.
Doença depressiva é diferente. É quando existe uma amargura inexplicável dentro da pessoa. Por isso que a criança pode ter a doença depressiva, porque ela é o quê? Um espírito milenar que vem trazendo os seus problemas de inúmeras existências anteriores e que naquela existência atual, por algum estímulo interno ou externo, desencadeia o afloramento ao nível consciente da pessoa daqueles problemas não resolvidos. E a criança então entra na doença depressiva, gravíssima, porque é uma indutora perigosa para o suicídio, que é o desastre final do espírito. A criança depressiva, o adulto depressivo, o velho depressivo, porque ele está no final da sua existência, tem que imediatamente receber socorro da medicina da terra e receber imediatamente socorro da medicina do espaço, através dos passes, da água energizada, do evangelho no lar. De sua experiência médica no trato com pacientes, com a convivência profissional médica, o que o senhor diria para nós, nos desafios familiares? Bom, os desafios familiares dependem desta base que nós tenhamos da consciência de que somos espíritos imortais em trânsito pela Terra. O médico que consegue ver no paciente não só um corpo, mas também um espírito imortal, ele vai ter uma chance muito maior de encontrar a solução para o seu cliente do que aquele que pesquisa o físico. Faz exame disso, não dá nada, faz exame daquilo, não tem nada, procura isso, procura aquilo e não encontra nada. Exatamente, porque o físico reflete o ser espiritual. Se o médico não tiver a sensibilidade de detectar que alguma coisa não vai bem, não é com o físico, mas com o espírito que habita aquele corpo, ele não consegue resolver a situação do paciente. Fica prescrevendo calmantes, antidepressivos e todas essas medicações que existem fartamente no comércio, e a pessoa continua sentindo-se frustrada, sentindo-se doente e sentindo-se desanimada perante a vida. É a medicina total. A medicina total é a medicina do Cristo, que propunha o quê? A cura do espírito. Quando ele afirmava, vá, não peques mais, para que não te suceda o pior, quando ele curava alguém. O leproso iria morrer fisicamente falando. O paralítico enfrentaria o fenômeno da morte, fisicamente falando. O cego, a mesma coisa, o obsediado, a mesma coisa. Então a proposta do Cristo era a proposta da cura plena. Não pode existir um corpo são se nele habitar um espírito enfermo. Suponhamos que a gente construa uma casa com tudo de bom, de melhor, pintadinha, cheirando a tinta, muito limpa, e se coloca dentro uma família desleixada, que não promove a limpeza daquela casa. Se o vidro quebra, deixa quebrado. Se a telha parte, deixa partida. Com o tempo, deteriora uma casa que estava 100% completa. Assim é o nosso corpo. Quando um espírito enfermo mergulha no corpo físico, ele passa a contaminar este veículo onde ele mora. Ele passa a sujar a sua residência física. Enquanto ele não se curar, vai continuar havendo o problema material. Ontem nós fizemos uma pergunta sobre filhos homossexuais que afligem muitos pais. Sim. Nós gostaríamos de que o senhor falasse novamente sobre isso, essa aflição que às vezes toma os pais por descobrirem que os filhos são homossexuais. Inclusive poderíamos acrescentar o casamento homoafetivo. Eu conversei com a Débora ontem, depois do centro. Então eu não falei no Caibar Chute, mas vou dizer aqui para vocês. Vocês acham difícil ter um filho homossexual ou homoafetivo dentro de casa?
Se Deus perguntasse assim, ó, olha, que casal está disposto a receber um filho meu no seu lar para ampará-lo, para conduzi-lo até de novo ao meu reino? Tem alguém que se ofereceria? Ou se sentiria ofendido na minha casa, filho homoafetivo ou homossexual? De jeito nenhum. Deixa para a casa dos outros. Tem alguém que se ofereceria a Deus para receber um espírito na experiência, na provação da homoafetividade ou da homossexualidade? Tem alguém aqui que se ofereceria ou se oporia? Eu também. E eu tenho 2 filhos homoafetivos. Entendeu? E não tem nenhum problema. Nenhum. É aquilo que eu disse ontem, Orson. Que defeitos temos nós para julgar e recusar um filho homoafetivo dentro do lar? Quem somos nós, moralmente falando, para dizer, não, o homoafetivo é uma criatura abominável? Isso vem pelo fato de nós misturarmos moral com opção sexual. O homoafetivo, ele pode ser um indivíduo produtivo, moralmente correto, às vezes muito mais do que o hétero. Temos aí, no momento atual do Brasil, heterossexuais desonrando a posição que ocupam, prejudicando a população brasileira. Enquanto nós temos casais homoafetivos que se respeitam, que se amam verdadeiramente. Ah, mas é possível uma mulher amar a outra mulher? Um homem amar a outro homem? Então eu faço uma pergunta. Qual é o sexo de Deus? Qual é o sexo de Deus? Porque Deus nos ama, independente de sermos homens ou mulheres. Deus, sendo o amor na definição do apóstolo João, ele derrubou barreiras das aparências que o físico nos confere. O amor se ama pelo amor do outro. Não é porque o outro é homem, não é porque o outro é mulher. Nós amamos porque, como criaturas de Deus, temos dentro de nós a parte divina que Ele nos fez. E esta parte deve saber amar, sem restrições. Por isso, tenho 2 filhos homoafetivos e não me envergonho absolutamente nada. E me sinto honrado por Deus ter confiado em mim esses 2 filhos. Até o seu Edo Mariano ontem me perguntou assim, escuta aqui, quantos netos vocês têm? Eu falei, nenhum. Exatamente por esse motivo. Tenho 2 filhos homoafetivos que não me afetam em nada a minha vida. Pelo contrário, honram a possibilidade, me dão esta possibilidade de ter dito a Deus, Senhor, pode mandar para minha casa esses 2 filhos que eu preciso receber e que o Senhor necessita que eles sejam recebidos? Estou à disposição, porque sou um servidor teu. Doutor Ricardo, o que dizer da influência do mundo digital atualmente, o mundo virtual, na vida brasileira, na vida familiar? O interessante é que o progresso é uma lei de Deus, né? Quando se descobriu a nitroglicerina, que é aquela substância que explode, que abre estradas, que derruba os rochedos para que as estradas levem ao progresso, a intenção por parte do Criador era de fornecer um instrumento à humanidade para progredir. Quando descobriram o ópio, substância usada para diminuir a dor nos processos de doenças incuráveis, a intenção da providência divina era fornecer uma medicação a mais à humanidade. Quando Santos Dumont nos conferiu o avião, ele não tinha a intenção de que este veículo
fosse utilizado nas guerras para que um povo despejasse sobre o outro bombas. Nós desvirtuamos aquilo que o progresso nos traz. Então, no mundo virtual ocorre isso. A família se desune para os amigos, através dos aparelhinhos, ficarem se comunicando. Houve uma aproximação dos que estão distantes e houve um distanciamento dos que estão próximos. Nos restaurantes a gente vê muito isso. Senta o casal, 2 ou 3 filhos, cada um puxa o celular e fica lá. Não há o diálogo. Diálogo indispensável na manutenção do lar, do relacionamento de pais e filhos, de troca de problemas, do socorro por parte do pai para o filho ou para a filha que está com problema. Então, o mundo virtual, quando mal utilizado, ele foi nocivo à atual fase da humanidade. Mas quando bem utilizado, ele é um instrumento do progresso. Isso aí lembra a educação. E qual é o melhor método de disciplina com os filhos, e até com a gente mesmo, e os limites na educação? Educar, gente, é sinônimo de saber colocar a palavra não na hora correta. E, evidentemente, o sim no momento em que ele se fizer justificável. Quando nós vínhamos para cá, nós paramos numa determinada cidade para tomar um lanche num shopping e tinha um casal próximo à nossa mesa com uma menininha de 2 anos. Junto a esse casal, pai da criança, existia um outro casal mais idoso que nós presumimos ser os avós da criança. A menininha pegou um papel de sobre a mesa, veio até perto da nossa mesa, jogou no chão do shopping e ficou olhando brava para a gente, para ver a nossa reação. E olhando brava, nós ficamos evidentemente quietos, observando a atitude dos pais. O pai levantou, passou pelo papel e deixou no chão. A mãe fez a mesma coisa. Aí levantou-se o avô. Fiquei pensando, talvez agora ele chame a criança e diga que aquilo não está certo e o porquê do que não está certo. Passou o avô longe do papel. Aí veio a avó. É a última esperança. Falei, agora é a avó. Vai chamar a criança e vai falar. A avó se agachou, pegou o papel, ela, e colocou no lixo. Ao invés de chamar a criança e explicar para a menina de 2 anos que aquilo não podia ser feito e o porquê não poderia ser feito. Ah, mas uma criança de 2 anos não entende nada. Criança de 2 anos abriga um espírito milenar, muitas vezes mais inteligente do que os próprios pais. Então entende sim, o animal doméstico, que é um ser irracional, ele entende aonde fazer as suas necessidades. Por que uma criança de 2 ou 3 anos não entende? Entende? É questão de ter o cuidado e a disposição de dizer não. Pode fazer isso por esse motivo. Então a colocação do não é um método indispensável para se educar, evidentemente acompanhado do exemplo. Porque se o pai fala não faça isso, não jogue o papel no chão, e ele próprio joga o papel no chão, ele não tem moral para educar. A esposa Débora é educadora. Educadora. Gostaria de chamar a dona Débora aqui na frente também para falar da sua experiência nessa área da educação. Um breve pronunciamento para somar aqui nessa manhã de domingo tão gostosa. Da sua experiência de educadora, o que nos diria diante desses temas todos? Bom dia a todos. Faz 45 anos que eu trabalho com escola, com crianças, e durante esses 45 anos eu pude perceber como mudou muito a minha clientela, da época que eu comecei a trabalhar com os alunos que eu tenho hoje. Em relação aos recursos, aí, a tecnologia, o grande problema que a gente está enfrentando hoje na sala de aula é o celular. Né? Todas as crianças têm celulares. E atrapalhava muito as nossas aulas, porque enquanto o professor estava explicando ou estava dando alguma aula, o aluno estava lá embaixo na carteira, puxando o celular e digitando o celular.
E aí nós adotamos, e fora na época de prova, que eles levavam 2 celulares, a gente recolhia um e ele tinha outro dentro da mochila, e eles entravam em contato um com o outro para passar o gabarito das provas. Hoje a gente adotou uma caixinha, quando eles entram na escola, na sala de aula, a gente pede para colocar na caixinha e só tira o celular na hora do recreio. E o recreio também mudou muito, Orson. A gente percebia antes que as crianças brincavam, conversavam. Agora eles pegam os celulares e ficam sentadinhos no pátio, cada um com o seu celular, e quase nem se conversam mais. Outro fato que aconteceu, que eu até comentei com o Orestes, que eu fiquei arrasada, uma mãe que chegou na escola e foi conversar com a coordenadora e chorando e preocupada. E é uma menina assim que tem um pouco de dificuldade na escola. Quando ela saiu, eu fui perguntar para a coordenadora, né, o que tinha acontecido, que a mãe estava naquele estado. E aí a coordenadora me contou que a menina se fotografou nua, 12 aninhos, nua, e colocou no Facebook. E as outras crianças estavam chamando a menina de puta dentro da escola. E ela não sabia o que fazer com a criança. Então, a gente tem enfrentado realmente muito problema. E, geralmente, o que eu percebo na minha experiência docente é que as crianças que têm problema de aprendizagem ou problemas de comportamento, quando eu tento conversar com essas crianças, que na minha escola eu pego desde pequenininha, a gente acompanha até a adolescência. Eu dou aula tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E a gente percebe que a maioria das crianças que apresentam problema de comportamento tem uma família desestruturada, né? Eu tinha um aluno que dava muito problema nas minhas aulas. Tinha dia que eu perdi a paciência com o João Vitor. E um dia eu tive a oportunidade, num restaurante, de encontrar com esse menino sozinho, comendo. Aí eu sentei na mesa com ele e comecei a perguntar: João, cadê seus pais? E aí ele foi me contando a vida dele. Bem, eu quase chorei. A partir daquele dia, eu passei a tratar esse menino com todo carinho, porque eu vi que ele aprontava na minha sala de aula, era justamente uma forma de chamar minha atenção, para dizer: eu existo, já que pai e mãe não se importavam. A mãe era separada, estava com um outro senhor, tinha um filho com esse outro, e o menino totalmente abandonado. Então, eu acho assim, esse tema família muito importante, porque a gente percebe o quanto um pai e uma mãe fazem falta na educação de uma criança, na formação de uma criança. E em relação a esse não também, algumas condutas que eles apresentam. Na minha sala de aula, eu tenho 2 cestinhos de lixo. Quando termina a aula, que eles saem da minha sala, eu tenho que passar pelas cadeiras e catando, porque eu tenho toque de limpeza. Eu tenho que passar catando os papeizinhos e jogando no lixo. E eu falo: olha, aqui é lixo, é para guardar aqui. Mas a gente percebe assim, que falta tudo. Eles não fazem tarefa, eles não têm educação para jogar uma coisa no lixo. Eles não se respeitam, né? Às vezes, os palavrões que eu escuto dentro da sala, quando eles brigam, eles se xingam, né? E é escola particular, viu? Não é escola pública. Tá? Eu trabalho numa escola particular, que a gente pensa que é uma clientela melhor, mas eles também apresentam vários problemas, e justamente de desestruturação familiar. Então, eu acho que esse tema que a gente está abordando é muito importante para vocês, pais, orientarem seus filhos, porque aí reflete na escola. E a escola, lógico, a gente quer educar, mas eu acho que uma boa parte da educação tem que vir do lar, do exemplo. Na escola, a gente tem a preocupação de instruir, de preparar essas crianças para enfrentar um vestibular, para decidir por uma carreira profissional. A gente, lógico, que trabalha a parte de educação, mas acho que isso é responsabilidade maior. E crianças com problema, Orson, a gente faz reunião mensal com os pais, com os professores, para a gente conversar e saber. Só aparece na reunião pais de alunos que não têm problemas. Os pais que a gente precisaria conversar, precisaria saber o que está acontecendo para a gente poder ajudar, esses pais não aparecem nas escolas, não aparecem nas reuniões. A gente percebe que são crianças totalmente carentes de família. Tá. Muito obrigado. São experiências que a gente vai somando. Aliás, eu quero antecipar aqui, aproveitando a temática, que no sábado, dia 2 de junho, guardem essa data,
Nós vamos ter aqui no nosso lar à tarde um seminário sobre educação de família com Luiz Fernando Lopes, que é de São Paulo, é um excelente palestrante, uma verdadeira enciclopédia ambulante. Nós vamos estar com ele aqui no dia 2 de junho, um sábado à tarde. Doutor Orestes, o senhor falou de casamento, falou de sexo, falou de jovem, falou de maduros. A gravidez, o que dizer da gravidez precoce, que também deixa os pais em polvorosa? Sim, não tem dúvida, né? Só que hoje os adolescentes recebem uma instrução na escola muito nítida. Eu vejo as aulas que a Débora prepara, recebe instruções suficientes para que entendam a menina o seu corpo e o menino o seu corpo, e evitar desta maneira a gravidez numa época da vida em que eles não estão preparados para assumir a criança que vem à luz, transferindo o problema para os pais, que já têm eles como filhos e agora passam a ter os netos, frutos de uma relação sexual em tempo inapropriado. É uma questão hoje muito grave entre os jovens, e não só por esse aspecto da gravidez, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Não é só o problema da gravidez, é a AIDS, né? É a hepatite C e outras doenças, vamos dizer, mais brandas, mas com esse agravante do sexo irresponsável, do sexo sem a devida proteção, proporcionar não só o desequilíbrio de toda uma família, como o desequilíbrio do organismo físico daquele jovem que está começando uma existência e ver o seu corpo atingido por essas enfermidades graves. Isso pode nos levar a um outro grave problema social, que é o aborto. Os debates pela mídia, a legislação nacional em debate, a vinculação com as consequências espirituais. E o que pensar da pílula do dia seguinte? Bom, o aborto ele pode ser legalizado pela lei humana em que país que quiser. Isso aí é o livre-arbítrio do homem em exercício. Só que, por mais legalizado que ele seja, perante as leis de Deus, à exceção de salvar a vida da mulher que está em risco, ele sempre será imoral, ilegal. É uma definição de Joana de Ângeles. Nós podemos legalizar, mas nós não podemos moralizar o aborto, porque é cometido um crime contra um ser que não consegue se defender e um ser que não tem culpa nenhuma. Então, o ser inocente e indefeso. A pílula do dia seguinte é um bombardeio de hormônios sobre o corpo da mulher, visando a não concepção, ou seja, procurando impedir que ela engravide. Como é que essa pílula do dia seguinte funciona? De 3 maneiras. Primeiro, ela vai impedir que a mulher ovule, ou pelo menos tentar. Ovular é passar o óvulo, que é a semente feminina, do ovário para as trompas, que é aquele canalzinho que conduz o óvulo do ovário até o útero. A fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, se verifica na trompa da mulher, exatamente neste canal. Então, um dos mecanismos da pílula do dia seguinte, introduzindo uma quantidade muito grande de hormônio no corpo da mulher, é impedir que ela lance este óvulo do ovário para as trompas. O outro mecanismo é tornar o muco do colo uterino hostil ao espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide, ao ser eliminado pelo homem no relacionamento sexual, ele tem que atravessar o colo do útero, que é aquela porção mais estreita, como se fosse o cabinho da pera, e percorrer todo o útero, chegar até o canalzinho da trompa. O útero feminino é semelhante a uma pera. O canal mais estreito, que seria onde ela se prende na árvore, a pera,
e é daí que se colhe material para fazer o Papa Nicolau, e depois o corpo uterino, que é a porção mais alargada, onde o espermatozoide atravessa para ir até na trompa e fecundar o óvulo, gerando a gravidez. Este é o segundo mecanismo, então, impedir que o espermatozoide atinja o óvulo. E o terceiro mecanismo, é aí que entra o problema do aborto. O espermatozoide atravessa o muco, a mulher já ovulou e ela toma o comprimido para não engravidar. O espermatozoide já fecunda o óvulo, que depois é chamado de ovo, e o coitado do ovo vem caminhando em direção à porção larga do útero, que é o corpo uterino, onde ele vai se aninhar para desenvolver a gravidez. E essa pílula no dia seguinte, ela faz com que o interior do útero não deixe que isso ocorra. Então ocorre um microaborto, que a mulher não percebe, mas que as leis de Deus identificam. Porque nós somos julgados pela nossa intenção, pelas leis maiores da vida. O mesmo problema ocorre com o DIU, dispositivo intrauterino, DIU, que muitas mulheres utilizam. Eu já vi mulheres utilizando do DIU engravidar. Então, o DIU é um método eficiente? Não. Só que com o DIU, o que ocorre? O espermatozoide chega até no óvulo, fecunda o óvulo da mulher, e lá vem agora o ovo de novo tentando se aninhar no corpo uterino. E não consegue, porque tem ali dentro um dispositivo, que é o DIU, que vai impedir que aquele ovo se implante ali e gere a criança. Ocorre o quê? Um microaborto, que a sociedade não vê, mas que as leis de Deus veem e cobram depois. Doutor Ricardo, todo esse contexto que nós estamos estudando, refletindo hoje, volta-se para a educação novamente. Sempre a educação. Conhecimento, sempre a educação. Sempre. Aliás, é o tema do nosso encontro Caio Barchuto, que acontece em setembro aqui no Matão. Dos grandes mestres da educação da humanidade, quais gostaria de citar e que exemplos o senhor destaca? Olha, eu vou separar em dois grupos. Pestalozzi, por ter recebido, o futuro Allan Kardec entre seus alunos. Pestalozzi, que recolhia as crianças da rua e levava para um convento abandonado para educá-las. Temos Paulo Freire no Brasil, que foi internacionalmente conhecido pela sua pedagogia, pela sua filosofia. Temos Rubem Alves, que eu citei ontem no Caibar Schutel, um homem inteligentíssimo que separava o professor, que apenas dava aula, do professor que se somava ao educador. Identificando um problema no aluno, ele fazia aquilo que a Débora explicou. Procurava saber por que o aluno estava agindo daquela maneira, identificando a causa e procurando corrigir a causa e não apenas os efeitos. Mas o grande educador, para mim, para minha sensibilidade, tirando Jesus, porque Jesus é hors concours, foi Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis, ele usava uma expressão irmão em tudo aquilo a que ele se referia. O irmão fogo, o irmão sol, a irmã lua, o irmão lobo, e fazia isso por entender que as criaturas todas eram obras da criação, para desmentir uma coisa que nós fazemos sempre. Eu amo a Deus. Não ama. Não ama, e eu vou provar por que você não ama. Suponhamos que eu diga para o Orson, eu te amo verdadeiramente, profundamente, incondicionalmente, como meu irmão criado por Deus. Digo isso ao Orson, que eu o amo e maltrato o Cássio, filho dele. Então eu amo o Orson. Se eu amasse o Orson verdadeiramente, eu jamais iria agredir o Cássio, que é filho dele.
Por isso que Francisco de Assis, para mim, é o educador por excelência, porque ele nos ensina a ver na natureza a obra da criação divina. E quando nós passamos a respeitar tudo aquilo que Deus criou, aí então nós começamos verdadeiramente a amar o Criador. Olhem as maldades que se cometem contra os animais. São criaturas de Deus. Olha a destruição da natureza, o corte das árvores para obter dinheiro, a poluição dos rios. Isso é criação de Deus. Se nós agredimos a criação, nós não amamos o Criador. E aí começam todos os nossos problemas, porque implica no primeiro e maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas que não conseguimos e ao próximo como a nós mesmos. Outra dificuldade: nós também não nos amamos, porque se nos amássemos, não faríamos as coisas que fazemos, endividando-nos perante a lei, assinando promissórias para que retornemos a vidas de sofrimento, para sermos educados e resgatarmos os erros que nós fizemos. Isso pode trazer uma reflexão sobre religião e religiosidade? Há uma diferença? Há uma diferença, porque religião é aquele ato de comparecer aos domingos, ou aos sábados, ou no dia em que a religião determina, para ficar presente fisicamente num local e espiritualmente distante daquele local. Religiosidade é a vivência do bem, independente de termos qualquer religião. A pessoa que é uma parte construtiva, que é uma parte do bem na existência do mundo, que colabora para que este mundo seja melhor, como todos nós queremos, ela possui religiosidade, ela possui a vivência do amor. Qual foi a religião de Jesus? Nenhuma. Foi a maior de todas, a vivência do amor. Viver o amor é ter religiosidade. Possuir uma religião é cumprir um formalismo social, cumprir um programa que a sociedade determina que seja assim, assado, daquele jeito, num local, no outro. Mas religiosidade, ela não precisa de espaço físico, ela precisa que nós tenhamos a sensibilidade de reconhecer no outro aquilo que o outro precisa e que nós temos para dar para um mundo melhor, para uma criatura melhor, para o nosso próximo mais feliz. E para isso, doutor Orestes, existe uma receita prática que incentive crianças, jovens, adultos a serem mais altruístas, a serem mais virtuosos, a buscarem esse conceito de religiosidade que o senhor definiu tão bem? Existe um meio prático, uma dica que pode ser dada? Isso é aquela escadinha da educação, né? Tem o primeiro degrau, tem o segundo, tem o terceiro, até nós atingirmos o objetivo que nós precisamos. Vem da infância, do amparo que nós podemos proporcionar aos filhos, das orientações que nós podemos dar a essas crianças através do exemplo. Porque a palavra a criança ouve, esquece se não for reforçada pela atitude que confirme aquilo que o pai está orientando. Por consequência, a criança orientada, ela vai gerar um adolescente mais equilibrado, o adolescente mais equilibrado, o jovem mais correto, e o jovem correto, o adulto pleno de condições para fazer-se feliz e fazer um mundo melhor. É um processo como se fosse uma queda de peças de dominó. Bate numa, as outras todas seguem a queda. Uma pergunta de um internauta conectado agora. O senhor falou sobre o bombardeio no útero. Sim. O bombardeio de hormônios, sim, etc. O anticoncepcional também seria considerado um bombardeio na visão espírita? O anticoncepcional, o objetivo dele é impedir a ovulação. A ovulação, quer dizer, a saída do óvulo do ovário para a trompa, onde ele seria encontrado pelo espermatozoide.
A pílula do dia seguinte é uma dose maciça de hormônio agindo no muco, no corpo uterino e tentando impedir a ovulação caso ela já não tenha ocorrido. Então são mecanismos um pouco diferentes. A pílula do dia seguinte é mais agressiva, né? O anticoncepcional, se ele impede a ovulação, ele não está provocando aborto nenhum, porque não houve a fecundação. Mas na pílula do dia seguinte, pode ocorrer a fecundação, porque muitas vezes já foi expelido o óvulo do ovário para a trompa, muitas vezes o espermatozoide já conseguiu atravessar toda a barreira do colo uterino, do corpo uterino e fecundar o óvulo, que então agora se encaminha para se aninhar no útero e gerar a gravidez, mas não consegue. Nós estamos vivendo um período de intensas transformações sociais, talvez nunca vistas. Isso. Crianças cujos casos de depressão aumentam, jovens que se desequilibram nos vícios, adultos desorientados. Como é que a gente lida com isso, doutor Orestes? Bom, nós precisamos entender e temos condições de entender, através da doutrina espírita, que estão reencarnando muitos espíritos que estavam retidos no plano espiritual, aguardando uma oportunidade para ter aqui na Terra a última chance para continuarem reencarnando na Terra. Então são espíritos com grandes doses de imperfeições, que quando encarnam se traduzem nesses crimes que nós vemos, que é que a sociedade se choca. São espíritos profundamente endividados, mais do que nós ainda, perante as leis de Deus, e que estão tendo a permissão de reencarnar pela misericórdia divina e continuar tendo condições, fazendo os méritos para continuarem na escola da terra. Mas recebemos também espíritos de crianças chamadas de índigos, que possuem uma aura azulada, lembrando uma tinta que é usada para fazer as calças jeans. Então são as crianças índigos. São crianças muito inteligentes, mas de trato difícil, porque não aceitam a imposição. Exigem o diálogo. Elas querem entender o porquê. Ela pode ou não pode fazer aquilo. Então não são crianças submissas, como era na minha época, às ordens dos pais. Elas exigem, precisam do diálogo, para que possam aceitar as colocações paternas. E nós temos também as crianças cristal, cuja aura de cor prateada, misturada ao branco, são crianças já que revelam espíritos adiantados no campo da moral. São espíritos que estão retornando para colaborar na promoção do planeta Terra, elevando-o de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso sem contar, né, Orson, daqueles que estão imigrando de planetas mais evoluídos para colaborar conosco, elevando o nosso planeta para um mundo melhor. Dr. Ricardo Orestes Forni, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos muito felizes. E ontem nós tivemos um momento de muita especialidade, falando sobre educação, com variados temas, que se completaram aqui hoje. Tudo isso com o objetivo de despertar em nós o sentimento de amor ao próximo, despertar em nós a busca do Cristo. O que o senhor gostaria de dizer deste momento que nós estamos vivendo como espíritas, recebendo conhecimento espírita, tendo a oportunidade de refletir, de estudar, de conhecer, visando a nossa própria transformação? Nós precisamos fazer uma coisa que Paulo de Tarso fez. Os judeus queriam reter os ensinamentos de Jesus no seio do povo judeu. E Paulo de Tarso, percebendo isso, percebendo a grandiosidade daqueles ensinamentos de Jesus, ele pegou esses ensinamentos da Boa Nova e esparramou para o povo denominado de gentios, que eram aqueles que não haviam nascido entre os judeus. Eram chamados dos gentios. Esses conhecimentos que nós estamos tendo, não é para ficar retido conosco.
é para que nós semeemos para todos os corações receptivos. É uma mensagem de esperança que nós temos que passar adiante. Emmanuel nos afirma que a maior caridade para com a doutrina espírita é a divulgação desses ensinamentos. Então nós que estamos tendo esse momento feliz, este momento de grande responsabilidade, que tem sido entregue a nós as sementes do bem, nós temos que passar adiante para que outros semeadores a prossigam distribuindo, frutificando, levando a cada um de nós se transformar no agente do mundo melhor. Foi aquilo que eu disse ontem no Caibar Schutel, que nós queremos este mundo melhor, desde que o outro faça. Eu não quero sair da minha comodidade, eu não quero ser aquele que ama, eu não quero aprender a renúncia, eu não quero ser tolerante, eu quero que o outro tolere, que o outro renuncie, que o outro ame e que o outro faça este mundo melhor, enquanto eu fico deitado na rede, aguardando as consequências boas deste planeta evoluído. Não. Somos depositários de informações, de conhecimentos do plano espiritual que precisamos passar adiante como mais uma atitude de amor, como discípulos de Jesus e como filhos imortais do Criador. Eu vou fazer perguntas agora para encerrar, que eu já fiz ontem, mas como nem todo esse público estava lá ontem, apenas para que o público aqui tome conhecimento. Doutor Orestes, quantos livros publicados? São mais de 20, uns 22, 23, fora alguns que estão... Romances, doutrinários, autoajuda. Vários gêneros. Qual que mais lhe marcou a experiência de escrever? Olha, eu tenho uma afinidade com o mundo animal muito grande, muito grande. Então o livro que mais me marcou foi O Amor pelos Animais. Que já foi distribuído aqui no Clube do Livro, né? Foi, né? Há bastante tempo, é um livro já de alguns anos. Já de alguns anos. Nós tínhamos uma cachorrinha Schnauzer, que era uma doçura de animal. E nós a perdemos, assim, pelas consequências da velhice, e aquilo me sensibilizou muito, e eu escrevi esse livro, O Amor pelos Animais, mas não falando sobre a cachorrinha, descrevendo toda a evolução do animal pelo reino animal, até ele atingir o reino dos homens, né? Porque se Deus tivesse criado os seres para serem inferiores sempre, ele teria cometido uma injustiça, porque nós não gostamos de sofrer, os animais também não. Sentem dor, sentem fome, sentem a dor do desprezo, sentem o enxotamento para a rua, ficam doentes como nós ficamos e são desprezados, como nós não gostaríamos de ser. Como é que é o nome do livro mesmo? O Amor pelos Animais. O Amor pelos Animais. Está disponível na editora, foi editado pela Petit, AM, pela AM, AM, editora AM. Pela AM. Está disponível, né? Sim. É uma informação estatística, 31.720 pessoas alcançadas, 31.720, 7.600 visualizações, 352 pessoas curtiram, 168 compartilharam. Nós queremos agradecer imensamente ao Dr. Orestes. Nós temos aqui um dos livros dele, As Propostas do Amor. Este livro conta, romanceado, conta a história de um perseguidor espiritual que, chateado com o centro que estava auxiliando a sua vítima, passou a perseguir os médiuns para desestabilizar a reunião mediúnica. E nessa perseguição aos médiuns do centro, eles atuaram na família dos médiuns. É isso mesmo, né? Exatamente. Ele procurava o ponto fraco de cada médium, porque eles, gozando da invisibilidade, eles têm o tempo necessário de nos acompanhar o dia todo, identificando em cada um de nós os nossos pontos fracos que todos temos. Através desses pontos, o perseguidor atuava, desequilibrando o médium ou tentando desequilibrá-lo, desmontando a equipe mediúnica, que era a porta que mostrava a existência deles aos encarnados. O livro está disponível, temos ali alguns exemplares. Quem quiser o autógrafo do Dr. Ricardo, poderá pegá-lo. Nós agradecemos imensamente, Dr. Ricardo,
pela sua presença, pela sua lucidez, pela reflexão profunda que nos proporcionou. Muito obrigado. Agradecimento sou eu quem faço, viu? E eu, primeiro, quero fazer isso para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Nós queremos reforçar o convite para os pais cujas crianças estão nas aulas para fazerem aqui o cadastramento procurando os educadores. Vamos para a prece final, que será feita pelo nosso Maurício. Solicitamos que permaneçam ainda por alguns instantes para a prece final desta manhã. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Nossa gratidão se estende também aos internautas conectados. Na próxima semana teremos aqui o Dr. Alain Runho, que é juiz do trabalho, trabalha aqui em Matão, e vai falar sobre a lei do trabalho. Outra importante reflexão no próximo domingo. Muito obrigado a todos, bom dia, bom domingo. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa.
de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, oh, oh.
entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A mensagem dessa canção, ela chama muita atenção pela perseverança, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, já não sentia mais felicidade na sua vida e foi a curiosidade de conhecer Jesus. Ele teve todos os motivos para ele não ver Jesus. Era pequeno no meio da multidão, mas ele teve perseverança, subiu em uma árvore e Jesus foi jantar na sua casa. Com certeza, essa mensagem é maravilhosa, né? E a melodia da música também transmite uma paz, transmite uma energia muito boa, né? Essa música é maravilhosa. Com certeza. Temos que subir bem alto para encontrar Jesus como Zaqueu subiu. Essa canção, ela nos dá uma sensação de transformação, de reforma, né, Ricardo? De sempre estar mudando, sempre estar conhecendo coisas novas. Ser mais perseverante. Ter mais persistência na vida, porque a gente costuma, né, nós seres humanos somos muito frágeis e diante dos desafios, das dificuldades, às vezes a gente se retrai. E essa canção nos impulsiona para frente, nos impulsiona para seguir sempre adiante. E fora que a presença de Jesus nela nos faz cada vez mais querer mudar, querer se transformar. É muito viva, né, a presença de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e aceite o meu convite para estar novamente conosco no nosso próximo programa. Até lá! Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil
é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.